Fala aí, galera do First, eu sou a Sara, e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo a questão 15 da OLQ do ano de 2021, envolvendo aí os assuntos de estequiometria, beleza? Bom, gente, então, a questão ela fala o seguinte: dissolveu-se 3 gramas de cloreto de cálcio anidro e 5 gramas de cloreto de lítio anidro em 1 litro de água destilada. Admitindo a dissolução completa para ambas as espécies, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a quantidade em mols de íons cálcio e íons cloreto presentes na solução formada. Bom, gente, então, para a gente resolver essa questão, então, quais que vão ser as primeiras coisas que a gente vai fazer? Então, primeiro vamos colocar, então, a fórmula molecular de ambas as espécies. Então, aqui a gente vai ter cloreto de cálcio e também a gente vai ter o cloreto de lítio. E aí, ó, como ambos são sais se dissociam. Então, a gente vai propor também a dissociação desses elementos. Então, olha só, o que é isso, né? O que é dissociar? É, na verdade, quebrar. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma molécula que está toda unida, está toda junta, né? Formando um só elemento, um só composto. Sendo que agora a gente vai quebrar isso para que a gente tenha cálcio de um lado e cloro do outro. Então, olha só, a gente vai ter, então, aqui do lado esquerdo a gente tem um cálcio. Então, também, do lado direito, a gente vai ter um cálcio. A carga do cálcio é 2+, por ser da família 2A, mas aqui a gente tem, ó, 2 cloros do lado esquerdo. Então, do lado direito também a gente vai ter 2 cloros. Cl menos 1, né, por conta da sua carga. E aí o lítio, como é que fica o cloreto de lítio, né? Então, ó, a gente vai ter um lítio, né, porque do lado esquerdo eu tenho um também, e do lado direito eu também vou ter um cloro. Aí vou colocar aqui as suas cargas, a carga do lítio é mais 1, carga do cloro menos 1. Beleza. Aí qual que vai ser o próximo passo que a gente vai fazer? Então, ó, se você observar, a questão, né, as alternativas, na verdade, elas estão todas em mols. Então, a gente também vai ter que transformar esses 3 gramas e 5 gramas em mols também, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, primeiro vamos com cloreto de cálcio. Então, ó, qual que é a massa molar desse elemento aqui? Então, a gente vai ter que a massa do cálcio é 40, e aqui eu tenho um cálcio, mas, como eu tenho 2 cloros, então eu vou multiplicar a massa de um cloro por 2. Então, massa do cloro 35,5 vezes 2. Então, isso aqui vai resultar em um valor de 111 gramas, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai ter que 1 mol de CaCl2 correspondem a 111 gramas. E se for 3 gramas, né, que é o que eu tenho, isso vai corresponder quanto em mol? Então, aí a gente vai fazer meio pelos extremos, né? E a gente vai ter que x vai ser igual a 0,027 mols. Show? Então, ó, a gente vai ter que agora analisar, né, a proporção. Por quê? Porque toda reação química funciona como uma receita de bolo. Ô, Sara, como assim uma receita de bolo? Por exemplo, quando a gente quer formar um bolo, né, a gente não tem, então, que para formar esse bolo a gente vai precisar, por exemplo, de 2 xícaras de leite, 3 xícaras de farinha de trigo, 2 colheres de margarina, 2 xícaras de açúcar, né, e por aí vai. Então, essa estequiometria, né, essa proporção, eu vou utilizar para formar um bolo. Então, com essa reação aqui, não vai ser diferente. Olha só, eu quero formar cálcio e cloreto. Para me formar cálcio e cloreto, eu vou precisar de 1 mol de cálcio e cloreto. E aí, quando eu formar eles dois, eu vou ter uma proporção de 1 para 2. Ou seja, ó, como essas duas espécies aqui, eles possuem o mesmo coeficiente estequiométrico, então significa dizer que, por exemplo, se eu formar 2 mols de CaCl2, né, se eu colocar 2 mols de CaCl2, eu vou formar 2 mols de cálcio. Se eu colocar 3 mols, então eu vou ter 3 mols de cálcio. Se eu colocar 4 mols de cloreto de cálcio, eu vou ter 4 mols de cálcio. E se eu colocar 0,027 mols, que corresponde aos 3 gramas, eu vou obter no final de tudo também 0,027 mols, tá? E aí, ó, se a gente for observar aqui, ó, a questão de cálcio e cloro, a gente vai perceber que ela é uma proporção de 1 para 2. Então, se ela é de 1 para 2, o que é que isso indica pra gente? Isso indica, na verdade, que a quantidade de cloro que vai ser produzida vai ser sempre o dobro do que foi produzido com cálcio. Então, por exemplo, se eu tiver 3 mols de cálcio, então eu vou produzir 6 mols de cloro. Se eu tiver 6 mols de cálcio, eu vou ter 12 de cloro. Se eu tiver 5, então eu vou produzir 10. E por aí vai. Então, ó, se você for analisar, o dobro disso aqui vai ser igual a 0,054, tá? Então, esse daqui já é um dado que a gente conseguiu obter.
Aí, gente, outra coisa que eu acho importante também eu falar para vocês é o seguinte. Talvez nem todo mundo tenha essa sacada de que, por exemplo, 1 para 3, então significa dizer que uma espécie vai ser 3 vezes, né, o que foi adicionado na outra, né? Se 1 para 2, uma das espécies vai ter o dobro da outra. Então, se você não tiver essa sacada, você pode também fazer por regra de 3. Então, ó, como assim por regra de 3? Você pode fazer o seguinte, ó. Eu tenho que na minha estequiometria perfeita, né, 1 mol de Ca2+, eita, vou botar aqui, Ca2+, produzem 2 mols de Cl-. Então, se eu tiver 0,027 mols disso, quanto eu vou produzir de cloro? Então, X. Aí você vai fazer meio pelos extremos e vai encontrar também que X é igual a 0,54. Show? Então, legal da estequiometria é que você pode ter essas sacadas, ou você também pode apelar, né? Pode ir aí também para a regra de 3, tá? Bom, aí agora, o que a gente vai observar aqui? Vamos fazer a mesma coisa para o cloreto de lítio. Então, ó, vou botar aqui, cloreto de lítio. Então, ó, a gente vai ter aí a massa do lítio, que é 7, mais a massa de um cloro, que é 35,5. Então, isso daqui vai resultar em um valor igual a 42 gramas e meio. Então, eu tenho que 1 mol de cloreto de lítio formam 42,5. E aí, se eu tiver 5 gramas, quanto que isso vale em mols? Aí eu vou fazer meio pelos extremos, X é igual a 0,11 mols. Tá? Então, ó, dizer que, eu coloquei 5 gramas de cloreto de lítio é a mesma coisa que eu dizer, eu coloquei 0,11 mols de cloreto de lítio. Vou colocar aqui, ó, 0,11. E aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai também observar a proporção. A gente observa que essa proporção é de 1 para 1 para 1. Então, se eu tiver, sei lá, 2 gramas de cloreto de lítio, eu vou produzir 2 de lítio e 2 de cloro. 0,11, eu vou produzir também 0,11 de lítio e 0,11 de cloro. Se você não teve essa sacada, pode fazer também por regra de 3, tá? Como 1 mol de LiCl formam 1 mol, vou botar só do cloro porque a questão só quer cloro, tá? 1 mol de cloro. Então, se eu tenho 0,11 mols de cloreto de lítio, quantos mols de cloro eu vou ter? X. Meio pelos extremos, e você encontra que X é igual a 0,11 também. Show? Então, agora, por fim, para a gente finalizar essa questão, o que a gente vai ter, então? A gente vai ter o seguinte, ó. Em relação ao cálcio. Então, ao cálcio, a gente viu que eu produzi, né? Que foram produzidos 0,027 mols. Em relação ao cloreto, a gente viu, então, que a gente produziu, né, lá em cima, 0,054, né, a partir da espécie de cloreto de cálcio, mais 0,11 a partir da espécie de cloreto de lítio. E aí, quando você somar isso vai dar um resultado de aproximadamente 0,16 mols. Então, aqui a gente vai ter que a quantidade de cloreto de cálcio que foram produzidos foi 0,16. Então, indicando, né, isso indica, então, que a nossa resposta é a letra A. Beleza?